Carlos Rodrigues, Rádio Central. Alan, boa noite. A gente criticou muito no domingo o desempenho ofensivo do Guarani, que desperdiçou chances. Hoje vocês fazem 2 gols, mas a defesa acaba vacilando, né? Praticamente todos os gols ali evitáveis, mas por vacilos, sejam individuais ou coletivos, o Guarani acaba deixando de novo pontos pelo caminho. Queria que você falasse, né, desse desequilíbrio, né? Um dia o ataque não funciona, no outro é a defesa que fica devendo. Quanto que isso está te preocupando aí para conseguir encontrar o ajuste definitivo na equipe? Boa noite. Concordo com você, eu acho que faltou um pouquinho de equilíbrio, um pouquinho de maturidade, para a gente saber que ofensivamente a gente tem qualidade para criar situações como vem criando, mas hoje em alguns momentos faltou a concentração, faltou a leitura, para que a gente aproveitasse melhor os momentos do jogo, principalmente quando estava na frente do placar, e tivesse uma consistência defensiva maior, né? Então esse equilíbrio a gente vem procurando trabalhar, a gente vem procurando orientar os atletas, e a partir de agora, né, com uma sequência de jogos, a gente já começa também a pensar algumas alternativas de mudanças até mesmo, para que a gente mantenha esse equilíbrio de uma maneira mais consistente durante toda a partida. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Alan, a gente sabe que o futebol ele é de resultados, né? O Guarani, mais uma vez, se ouve bem diante de uma grande equipe, jogou de igual para igual, mas a vitória não veio. Começa a te preocupar a questão matemática, os pontos não conquistados da equipe do Guarani nesse Campeonato Paulista? A gente lamenta pela perda desses pontos, mas por outro lado a gente tem que analisar também friamente que foram contra equipes, né, que são, se não favoritas, são candidatas ao título do campeonato, né? A gente acabou empatando com o Bragantino numa situação que poderia ter vencido, empatamos com o Corinthians perdemos para o Corinthians, aliás, na mesma situação, e hoje, mais do que nunca, a gente poderia ter controlado melhor o jogo e poderia ter saído aqui pelo menos com um ponto, que pelo desempenho da equipe a gente também estaria lamentando. Mas esse equilíbrio a gente precisa ter, como eu falei. Acho que hoje faltou um pouquinho mais dessa concentração, dessa leitura defensiva. Os gols que a gente tomou poderiam ter sido evitados por comunicação e até mesmo por concentração, mas infelizmente são circunstâncias do futebol e a gente precisa manter essa intensidade, manter essa entrega. Não está faltando doação de ninguém dentro de campo, não está faltando organização, mas esse pouquinho mais de concentração, esse pouquinho mais de acreditar em algumas situações, tanto ofensiva como defensiva, eu acho que vem sendo diferencial para a gente poder sair com a vitória. Elias Aredes, Rádio Brasil. Alan, boa noite. Diante de mais esse resultado negativo e com a pressão inevitável que surgirá da torcida, como consertar os erros apresentados no dia de hoje, especialmente do sistema defensivo? Primeiro a gente tem que ter frieza de analisar que é um jogo difícil de você ganhar, né? É um jogo contra o São Paulo no Morumbi, é uma equipe que vem de grandes resultados, de grandes jogos, que tem um elenco muito qualificado, um investimento altíssimo. Obviamente que a gente veio para cá para vencer a partida, para buscar pelo menos um ponto, né? Mas principalmente para vencer a partida. E a gente que está no meio do futebol tem que saber trabalhar com isso. O Guarani é uma grande equipe, é um clube grande, vem procurando se reestruturar, vem procurando manter um elenco não só para o Campeonato Paulista, mas também para a Série B. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração e saber cobrar internamente os atletas, a gente se cobrar, mas ao mesmo tempo manter o equilíbrio, porque não foi contra qualquer um aí que a gente acabou perdendo esses pontos, né? Principalmente hoje fora de casa. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Alan. O São Paulo jogou com muitos meias hoje, né? Vinham com a bola dominada. Você achou que faltou gente no meio campo do Guarani para fazer uma proteção maior para a zaga, que ficou muito exposta hoje? Não acho. Eu acho que a gente cometeu alguns erros aí que poderiam ter sido evitados, né? Tanto é que o terceiro gol foi numa disputa de bola aérea, não foi numa construção curta. A gente aí acabou acreditando que ganharia a primeira bola e não se projetou, não se posicionou para fazer uma cobertura. Tivemos ali um volume maior no meio de campo no segundo tempo, com situações para poder finalizar. E esses detalhes, né, defensivos, principalmente na concentração, né, que é um detalhe fundamental para a gente quando está sem a bola, eu acho que ficou devendo um pouco hoje.
mas isso são situações que a gente vai conversar internamente, vai procurar trabalhar e cobrar os atletas para que a gente não perca essa confiança e mantenha o equilíbrio, né? Fizemos 2 gols, criamos chances, tivemos ali uma melhora muito grande na bola parada. Então isso aí são processos que acontecem no futebol e que a gente precisa buscar o resultado, mas saber que as coisas elas vão evoluindo conforme o número de partida, conforme o número de trabalho, de treinamento e principalmente mantendo a confiança e a responsabilidade que todos os jogadores estão demonstrando dentro de campo. Boa noite, Alan Al, Carlos Cabela do canal EOL. Mais um bom jogo do Guarani e mais uma vez com derrota. Onde foi o erro essa noite do Guarani, Alan? Boa noite. Eu acho que foi no quesito de concentração defensiva, né? A gente acabou iniciando bem a partida, fazendo um gol logo no início, se sentindo confortável para jogar e acabou relaxando um pouquinho no quesito de concentração, onde a maioria dos gols ali, se não todos, poderiam ter sido evitados se tivesse uma comunicação maior, se tivesse uma leitura defensiva maior e principalmente, como eu falei, a concentração. Mas esse tipo de situação a gente vai trabalhar. Eu acho que a gente vem mostrando aí uma evolução, e é difícil falar isso, né, mesmo com derrota, mas a gente vem enfrentando equipes aí que são favoritas ao título, né, que são candidatas direto ao título, e a gente sabe que não é fácil você vir no Morumbi e ganhar do São Paulo. Porém, essa possibilidade durante toda a partida, eu acredito que estava mais próximo de nós do que do São Paulo. Então a gente tem que levar tudo isso em consideração, procurar manter o trabalho e melhorar cada vez mais para que a gente consiga transformar em resultado o desempenho que a gente vem tendo. José Carlos Martins, Web Rádio Morada do Som. Alan Al, boa noite. O Guarani saiu na frente do placar, recuou e ao final do primeiro tempo tomou o gol de empate. São Paulo voltou, fez o gol. O Guarani partiu para cima do São Paulo de novo, foi mais agressivo com as mudanças que você fez e conseguiu o gol de empate. Daí o Guarani recua. O Guarani recua, traz o São Paulo para cima e toma o terceiro gol. Ou seja, toda vez que o Guarani faz o gol, o Guarani recua. Como mudar a postura desse time para quando ele tomar o gol, fazer o gol, ele continuar em cima do adversário e conseguir o resultado positivo? Obrigado. Boa noite. Eu acho que a leitura é bem clara em cima do que você falou, né? Eu acredito que não foi o Guarani que recuou e nem o São Paulo que recuou. Muitas vezes é o adversário que acaba te pressionando por estar atrás do placar, né? Acaba abrindo mão de uma sobra, acaba abrindo mão de uma marcação um pouquinho mais baixa, acaba abrindo mão de um jogador na cobertura. E em muitos momentos, quando o São Paulo estava atrás do placar, ficou de mano lá atrás, nós tivemos a possibilidade de fazer o segundo gol. Então são situações que a gente procura controlar, principalmente no lado emocional do jogador, né, que ele não se assuste, como a gente fala, né, quando abre o placar, e ao mesmo tempo não deixe de jogar quando está à frente do placar, né? Então são situações que às vezes não é você nem os atletas que acabam recuando ou avançando, né? São situações que o adversário acaba te proporcionando. Então a gente procura trabalhar isso diariamente, procura trabalhar essa confiança e não fugir daquilo que a gente vem fazendo. Mas como eu falei, a gente lamenta muito a derrota, mas sabe que o São Paulo não é qualquer equipe e que jogar no Morumbi de igual para igual como a gente jogou não é fácil. Albert Cavalcante, Rádio e Portal Futebol Interior. Alan Al, boa noite. O Guarani amarga mais uma derrota no campeonato. Percebemos uma deficiência muito grande na parte defensiva. O que fazer para corrigir esse problema para o Guarani reencontrar o caminho da vitória? Boa noite. Eu acho que hoje não foi uma deficiência tão grande, mas sim uma falta de concentração muito grande em alguns momentos, né? De leitura, de cobertura, de comunicação. A gente vem fazendo bons jogos aí, lamentando empates e derrotas como hoje, que poderíamos pelo menos ter saído daqui com um ponto, mas não podemos deixar de lembrar também que são grandes equipes, que do outro lado tem adversários aí que dispensa qualquer tipo de comentário, né? São adversários que têm um investimento alto, que tem um grupo que você pode trocar 10, 15 jogadores de uma vez só, que não vai perder em qualidade, e a gente sabe que hoje poderia ter vencido, né? Mas
esse tipo de situação de concentração, quando você joga com uma equipe qualificada, esse nível de concentração e de leitura, principalmente defensiva, é fundamental para você conseguir os 3 pontos e conseguir o placar, como a gente conseguiu muitas vezes, né? De abrir o placar, depois tomar a virada, empatar e criar situações para poder pelo menos empatar o jogo. Então acho que defensivamente hoje a gente vinha tendo uma consistência muito grande, né, muito grande, sofrendo muito pouco, e hoje faltou um pouquinho mais de concentração defensiva, talvez pela facilidade que a gente encontrou em alguns momentos em transitar ofensivamente na defesa do São Paulo. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Felipe, boa noite. Felipe, o Rafael Costa, ele tinha inclusive propostas, mas quando o Felipe Conceição saiu, a diretoria conversou com ele para ele ficar, porque ele seria importante. E no jogo contra o Corinthians ele já entrou no finalzinho, hoje sequer entrou o Guarani precisando fazer gols e sem um centroavante de origem. O Rafael tem treinado mal, o Rafael tem tido más atuações nos treinamentos que não o levam a entrar nos jogos? Só corrigindo um pouquinho, é o técnico Alan Nau quem está falando, né? O repórter errou o nome. Alan, sua resposta, por favor. Sem problema. Boa noite. Não, o Rafael ele teve o início do campeonato, jogou 3 partidas, né, que a gente não teve, de repente, um volume de jogo que facilitasse a característica dele. Ele é um jogador mais de referência, um jogador mais o 9 fixo, né, e hoje nós precisávamos de mobilidade, tanto é que a jogada dos gols foram trabalhadas com o Davó, com o Sávio, situações que a gente sabia que para envolver o São Paulo, a gente precisaria de uma mobilidade maior e não tanto de uma referência como é o caso dele. E contra o Corinthians a opção foi daí para a gente poder ter sim um homem de referência em caso de cruzamentos, de finalizações dentro da área. E são características, são estratégias que a gente escolhe conforme o adversário, né? Ele é um atleta que se dedica diariamente, assim como todos, é um atleta que vem treinando bem, assim como todos. E às vezes o adversário ele te proporciona algumas situações que você tem que saber explorar. Então não é questão individual. E o futebol a gente não pode pensar individualmente, tem que pensar no coletivo. Thaís Helena, Correio Popular. Boa noite, Alan. O Guarani, após o jogo de hoje, já disputou 6 partidas, ou seja, 50% dessa primeira fase do Campeonato Paulista. Qual que é a sua visão sobre esse desempenho do Guarani nessa primeira etapa, essa primeira metade da competição? Boa noite. Eu acho que o nosso desempenho em termos de pontuação poderia ter sido muito melhor se a gente soubesse aproveitar alguns jogos que a gente teve maior volume, que teve maior chance de sair com a vitória. E, ao mesmo tempo, a gente tem que analisar que a gente enfrentou aí as 3 equipes que, de repente, vão disputar o título e que são equipes que são difíceis de serem batidas, né? A gente sabe que uma sequência aí de jogos contra grandes equipes exige, né, de você uma entrega maior, um volume de jogo maior, e nós tivemos isso. Nós tivemos durante a maior parte da partida. Infelizmente, não conseguimos transformar em vitória, né? E hoje, como eu falei em outras respostas, faltou aí um pouquinho de concentração no quesito defensivo, que vinha sendo um equilíbrio muito grande na nossa equipe, e hoje, talvez, por a gente estar um pouco mais inspirado ofensivamente, acabou relaxando ali, desconcentrando na questão defensiva. Então isso a gente vai trabalhar, vai procurar equilibrar a equipe para que a gente possa transformar em resultado, em 3 pontos, aquilo que a gente vem desempenhando. Lucas Rossafa, Sport News Mundo. Olá, Alan, boa noite. Você já disse em outras entrevistas que o futebol é movido a resultado. Diante disso, com 3 derrotas em 6 jogos, você já se sente ameaçado no cargo de técnico do Guarani? Boa noite. A gente sempre está mais próximo do resultado quando a gente tem bom desempenho. E é por isso que a gente vem lamentando os resultados. Se a gente tivesse um desempenho ruim, a gente ia estar se defendendo aqui ou lamentando goleadas, como as equipes que a gente enfrentou aplicaram em outros adversários. E a questão de você se sentir ameaçado, eu acho que não é essa a palavra. Eu acho que você tem que ser responsável e se sentir importante no processo. É óbvio que o treinador está sempre à frente das coisas que acontecem dentro de campo. O futebol, como eu falei e reforço, é muito importante que você tenha resultado
para que você tenha consistência no trabalho, mas eu tenho certeza, ainda mais perante a nossa torcida, que não é uma torcida que não entende de futebol, pelo contrário, é uma torcida que hoje em dia, para você conversar com qualquer torcedor, você tem que ter embasamento, e ela vem vendo que a gente vem desempenhando, vem vendo que a gente enfrentou grandes equipes, a própria diretoria, que é fundamental, que a gente está no dia a dia junto. Nós pegamos aí jogos muito difíceis, uma sequência de jogos contra grandes equipes, então a gente procura alinhar as duas coisas, né? Você só vai conseguir estar próximo do resultado se você tiver desempenho, e esses pequenos ajustes nós vamos fazer porque o nosso desempenho vem evoluindo cada vez mais, só que de repente não vem sendo o suficiente para ganhar dessas grandes equipes que em um ou outro vacilo, ou outra desconcentração, você acaba pagando um preço muito alto. Vinícius Barel, Jovem Pan News Campinas. Alan, eu gostaria de saber o porquê o Matheus Ludic ele tem sido preterido e você tem preferido a escolha do Éder Ciola. É alguma questão técnica ou uma questão tática? Eu acho que o Ciola ele dá uma consistência defensiva maior, é um jogador que tem uma bola parada, né, ofensiva muito forte, não na batida, mas na conclusão. É um jogador com uma maior experiência. O Ludic se apresentou bem em algumas partidas, principalmente no começo, depois teve uma queda de rendimento, conversamos com ele até por ser um menino ainda, um jogador jovem, prata da casa, e a gente vem procurando trabalhar não só a questão do jogo com ele, mas a questão de treinamento para que ele possa evoluir. E esses jogos onde naturalmente você acaba sofrendo um pouquinho mais defensivamente, a escolha do Ciola é justamente por isso, porém ele vem dando uma consistência ofensiva boa também pelo lado direito, tanto é que as jogadas hoje foram criadas ali através da construção do início da jogada com ele.